Ó, então, vocês estavam falando daquele domingo de Daniel e seus amigos. Olha como é legal a gente ter amigos, né, do Senhor. Então, eu vou pedir para o tio colocar o slide, tá bom? Daniel e os seus amigos. Tem como colocar aquele que tem algumas coisas escritas? Aquele que é o PDF? Então, Daniel e seus amigos, hoje o tema é esse, e falando sobre a comunhão. Comunhão é quando você conhece alguém e você escuta aquela pessoa, você sabe o que aquela pessoa gosta. Quando você faz amizade, você tem uma comunhão com o seu amigo. Você conhece ele, você sabe do que ele gosta, do que ele não gosta. E aí, você se importa com o que aquele amigo gosta ou não gosta, não é? Você se importa com o que aquele amigo diz, você gosta dele. E nós temos que ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é muito diferente do que a comunhão que você tem com o seu amigo. Se o seu amigo não gosta de uma brincadeira, você não vai fazer aquela brincadeira com ele, porque aquilo deixa ele triste. Se Deus não gosta de alguma coisa, a gente também não procura sempre não fazer aquilo que ele não gosta. Porque isso a gente aumenta a nossa comunhão com ele cada vez mais. Então, vamos falar aí da história de Daniel, relembrando um pouquinho que vocês falaram naquele domingo. Então, naquele domingo, a gente falou sobre Daniel e seus amigos, que eram 4 amigos, que eram Daniel, Ananias, Azarias, Ananias. Tá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esse era o nome deles. E agora, vocês devem estar se perguntando, por que eles têm 2 nomes ali? Que nem Ananias está como Sadraque. Mas eles eram de Judá, de Israel. E eles foram para a Babilônia e trocaram os nomes deles. Então, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias Abidnego. Isso mesmo, eles foram levados lá para a Babilônia, que era um império muito grande que tinha naquela época. E o rei Nabucodonosor mandou trazer todos os jovens que fossem muito fortes, inteligentes e os mais bonitos, para trazerem lá para a Babilônia e eles aprenderem toda a cultura daquela região que era a Babilônia, daquele império muito grande. E eles iam começar a trabalhar no palácio. Então, eles ficaram 3 anos lá no palácio, aprendendo sobre os costumes, sobre toda a cultura da Babilônia, para poder servir no palácio e ajudar o rei. Só que teve uma coisa. O Nabucodonosor, que era o rei, ele mandou que todos aqueles jovens, eles comessem umas comidas que eram do rei, manjares do rei. Só que era contra o que Deus ensinava a Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego a comer, era contra a religião deles, era contra os ensinamentos daquela época, do povo judeu, porque eles eram judeus. E aí, eles foram obedientes, eles não comeram, porque eles sabiam que Deus ia ficar triste. Lembra que a gente estava falando de comunhão? Por como eles sabiam que Deus ia ficar triste com aquilo, se eles comessem uma comida que Deus não deixava comer, que não era bom comer naquela época, eles iam deixar Deus muito triste. Então, eles obedeceram ele e eles foram muito abençoados por Deus depois, porque a obediência, ela gera comunhão com Deus. Quanto mais a gente obedece ao Senhor, mais perto, mais juntinho a gente está. Porque quando a gente desobedece, a gente fica longe. Por exemplo, quando eu faço alguma brincadeira com o Lucas, que o Lucas não gosta, ele fica triste comigo. Aí ele fica assim, não vou falar com você. Ele fica triste. Aí depois eu chego, eu falo, olha, Lucas, me desculpa porque eu fiz aquela brincadeira que você não gostou, tá bom? Eu sei que você não gostava. Me desculpa. E aí a gente volta a conversar, porque ele me perdoa. É assim com Deus. Deus, quando a gente se arrepende de verdade, ele fica muito feliz e ele nos traz sempre para mais perto dele. Então, lembre-se, a obediência gera comunhão. Quanto mais a gente obedece a Deus, mais juntinho, mais pertinho a gente está, porque ele fica muito feliz. Pode passar, tio, por favor.
Agora a gente vai ler o capítulo e o versículo do livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Daniel, capítulo 1, versículo. Quem tem a Bíblia abre e quem não tem, vamos ler no telão. Vamos ver, ó. Daniel tá lá no Antigo Testamento. Aí lembra da musiquinha? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Lembra? E ele tá depois de Ezequiel. Então, Ezequiel e Daniel. Vamos lá, vamos ler. Deus deu aos 4 jovens o conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Eles eram muito inteligentes. Agora nós vamos ler com vocês. Vocês querem ler com a gente, ajudar, para ficar bem forte? Então, vamos lá. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritores e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Isso está escrito em Daniel 1:17. Daniel. Quando vocês estiverem em casa, vocês também podem ver. De novo, entrar, ver a Bíblia. Procurar lá. Quem não está com a Bíblia hoje aqui, não tem problema. Vocês tragam no próximo culto, tá bom? Pede ajuda do papai e a mamãe. Pode passar. Então, no final daqueles 3 anos que eu falei que o rei mandou trazer os meninos e eles ficaram aprendendo muita coisa. No final daqueles 3 anos, o rei mandou chamar todos os meninos e foi fazer igual uma prova com eles. Quem tem prova na escola aqui? Eu tenho prova. Então, ele foi fazer igual uma prova com eles. Ele fez muitas perguntas e perguntas muito difíceis. E os meninos, como Deus deu conhecimento e sabedoria, que a gente acabou de ler, eles eram muito inteligentes. O rei Nabucodonosor não encontrou nenhum dos meninos, dos outros, eram mais inteligentes que o Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Nenhum deles era mais inteligente que eles. Eles eram inteligentes, assim, umas 10 vezes mais. 10 vezes mais inteligentes que todos os outros magos e todos os outros encantadores que tinham no reino. Então, nem aqueles que já tinham no reino, que nasceram lá, conheciam as escrituras deles, desde pequeno, a cultura deles, eles sabiam mais que o Daniel e os amigos dele. Olha como isso é incrível. Como eles obedeceram a Deus, Deus abençoou eles com uma grande sabedoria. E eles passaram a servir o rei Nabucodonosor lá no palácio. Pode passar. E os amigos, eles eram muito unidos. Eles tinham comunhão com Deus. Ele abençoou eles com inteligência, sabedoria e conhecimento. Porque só recebe essas coisas quem tem aliança e comunhão com Deus. Então, como Daniel e seus amigos, eles eram muito próximos de Deus, oravam, jejuavam, estavam juntos em comunhão, servindo a Deus, eles eram muito abençoados, eles eram muito inteligentes. E Deus abençoa muita gente que tem essa aliança. Pode passar. Então, como o Lucas disse, para você receber as coisas do céu, você precisa ter comunhão com Deus. Vamos repetir com a gente? O que a gente precisa ter para receber as coisas do céu? Comunhão! Mas dá para ficar um pouquinho mais forte, né? Espera aí, eu vou fazer a pergunta de novo para quem não entendeu ainda. Quando a gente quer receber alguma coisa dos céus, ou quando a gente quer deixar sempre Deus feliz, o que a gente tem que ter comunhão? Não, o que a gente tem que ter? Peraí. O que a gente tem que ter com Deus, com o céu?
É isso aí, vocês são muito inteligentes, gente. Quem aqui tem comunhão com Deus, levanta a mão. E quem quer ter também, porque a gente vai aprendendo todos os dias a ter mais comunhão com Deus, todos os dias. Então, vamos lá. Então a gente tem que obedecer, ouvir, falar com Deus. E a gente também tem que ter amigos e colegas que estejam próximos com Ele também. Então o seu amigo da escola, até mesmo o seu irmão, ele tem que ter a comunhão com Deus para vocês se abençoarem e para Deus abençoar vocês. Isso aí. Por exemplo, se você está na sua escola, agora eu vou fazer umas perguntas, hein? Se você está na sua escola e você está lá, seu amigo, ele tem um monte de coisa, assim, a caneta dele, tá tudo lá, o estojo, tudo jogado. Aí você olha assim, você fala assim, eu estou precisando de uma caneta. Eu estou precisando de uma caneta. Ou um lápis. E ele tem um monte, eu vou pegar um. Não tem problema, né? Tem problema, não é? Porque Deus gosta quando a gente faz isso? Não gosta. Não gosta. Por mais que o nosso amigo ou colega da sala possa não ter visto, mas Deus viu e ele fica triste. Ou, por exemplo, se a minha amiguinha lá na escola, ela tem também um monte de caneta. Ela tem um monte de lápis, um monte de canetinha, um monte de giz, aquela menina que tem de tudo. Aí eu fico olhando, nossa, eu não tenho nada disso. Eu queria ter o que ela tem. Eu queria isso aí que ela tem. Isso é legal? Não é legal, isso é inveja. Deus fica triste quando a gente tem inveja do outro. Porque a gente tem que ser grato por tudo aquilo que a gente tem. Ou, por exemplo, essa mesma menina que você sabe que tem muita coisa. Você olha um monte de caneta bonita e você fala assim, nossa, eu vou pegar uma. Ela tem um monte mesmo, ela nem vai perceber, eu não tenho nenhuma. Pode isso? Tá vendo? Isso é roubar, exatamente. Por mais que seja uma coisa que você fala assim, é tão simplesinha, é uma caneta, ela nem vai sentir falta disso. Mas Deus viu e Deus ficou triste quando isso acontece. Ou também quando você tá assim com seu amigo e vê um grupinho de amigos zoando uma pessoa, fala assim, olha aquele menino ali, ele é gordinho, ou ele é magrinho, ou ele é feio. Ou ele é feio. Você não pode compartilhar isso com seus amigos. Você tem que chegar lá e falar assim, isso não é legal. Vocês não podem ficar zoando a pessoa. Exatamente. A gente tem que sempre procurar ser como Daniel e os seus amigos nessa geração. Nós temos que ser diferentes. Nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, e Jesus, ele tem só planos de paz e de amor para nós. Então, Deus só tem planos de paz e de amor. Então, a gente tem que estar sempre querendo fazer Jesus feliz, Deus feliz. E se a gente entra nessa brincadeira, fala que aquela pessoa é feia, aquela pessoa é gordinha, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é muito chata, aí Deus fica triste, sabe por quê? Porque Deus fez cada pessoa para ser de um jeito. Eu sou diferente do Lucas. Quem acha que a gente é parecido? A gente, tá vendo? Tem alguns que acham que a gente é parecido, tem outros que não. Nós somos parecidos. Somos irmãos da mesma família, os mesmos pais. Mas nós somos parecidos, nós não somos iguais. Deus fez cada um para ser diferente do outro. E isso é muito legal. Porque Deus, Ele ama cada um de nós pelo que nós somos. Ele ama cada um de nós. E principalmente vocês também, as crianças, muito, Ele ama muito vocês. E Ele quer muito ter comunhão com a gente. E se a gente faz coisa que deixa Ele triste, fala mal de alguém, ou o amigo está fazendo uma fofoca, está contando uma mentira, e a gente compartilha com isso, faz a mesma coisa, acha que isso está certo, Deus fica muito triste. Tá certo mentir? Mas e se for só, por exemplo, a minha mãe mandou eu ir dormir, mas eu estou jogando no videogame, ou eu estou jogando no celular, e eu vou deixar bem baixinho o videogame, ela nem vai ouvir.
Pode isso? Ou quando você quebra a jarra preferida da sua mãe. Ou um copo preferido dela. Aí você vem no seu irmão e fala: Ei, não conta pra mãe não que eu quebrei, não conta. Por causa que ela vai ficar muito brava comigo, não conta. Tá certo isso, esconder as coisas da mãe? Tá vendo? Tem que contar, exatamente. E todas essas coisas, tem as consequências do que a gente faz. E todas essas coisas que a gente falou, e muitas outras coisas que às vezes a gente faz, que vocês fazem, que a gente não sabe, ou eu faço, mas a gente sabe que Deus fica triste com essas coisas. Às vezes a gente erra, lógico, mas a gente tem que se arrepender, a gente tem que pedir perdão para Deus. E sempre procurar estar com pessoas que nos levem para mais perto dele. Por exemplo, eu estava numa escola e os meus amigos não eram muito legais. Quando eu tinha mais ou menos a idade assim de vocês. Meus amigos não eram muito legais. E uma vez eles estavam falando muito mal de uma pessoa e eu fiquei muito triste. Outra vez eles, como tem prova na escola, eles pegavam as respostas da prova antes, chegavam na prova e colocavam aquela resposta que eles tinham visto antes. Então, eles estavam enganando o professor. Isso era muito enganando eles mesmos e o professor. E isso é feio. Deus não gosta disso. E eu pedi: Senhor Jesus, eu quero amigos do Senhor. Eu orei, pedi para Jesus. Falei: Jesus, me traz amigos que sejam amigos do Senhor. Que não sejam meus amigos. Da Rafaela, meus, que gostem do que eu gosto, que façam o que eu quero, mas que sejam seus amigos primeiro, para depois serem meus amigos. E depois de um tempo eu mudei de escola, e quando eu cheguei lá, as primeiras pessoas que eu conheci, 5 pessoas, os 5 eram cristãos, os 5 conheciam Jesus. E naquela outra escola eu procurava um que era cristão, que conhecia Jesus, e eu não achei nenhum. E depois, nessa outra escola, eu conheci 5. Fiz amizade com 2 e são meus amigos até hoje. Continuam comigo. Então, a gente tem que observar os nossos amigos e pedir para que eles sejam parecidos com a gente. Para que eles conheçam Jesus e possam ter comunhão com Deus. Porque assim ele fica muito feliz. Pode passar. Agora nós vamos fazer uma oração. Pode passar. Isso. Oração, amigos de Deus. Esse é o nosso tema da oração de hoje. Nós vamos orar, assim como eu orei lá atrás, pedindo para Deus trazer amigos que sejam amigos dele primeiro. Pedir para Deus mostrar uns amigos que estão levando a gente para um caminho ruim, levando para longe de Deus, mostrar essas coisas erradas que às vezes a gente faz porque está com os amigos e nem lembra de Deus. E Deus fica muito triste. Então, vamos orar, vamos pedir para Deus dar sabedoria, dar o conhecimento, assim como Ele deu para os meninos que a gente leu lá atrás. E pedir para Deus mudar a história desses nossos amigos, que levam a gente para fazer coisas erradas às vezes. Vamos lá, crianças, tem uns conversando. Pam, pararara. Pam, pararara. Então vocês estão acordados? Tudo bem. Vamos lá, Lucas, pode orar pela gente, por favor. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, na cabeça. A mão na cabeça, vocês foram ungidos quando vocês chegaram aqui. Então vamos colocar a mão na nossa cabeça. Então orem. Querido Deus, eu peço ao Senhor que abençoe a vida dos meus amigos, que eles possam te conhecer e que o Senhor me mostre amigos que te conheçam e tenham comunhão. Peço ao Senhor também que me abençoe para ter mais comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Peço também para que o Senhor se revele aos meus amigos.
Usa a minha vida para que eu seja um reflexo do Senhor, para que eu mostre a sua luz para as outras pessoas, dentro da minha escola e na minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pode passar. Ó, esse último slide aqui, esse último desenho, é uma missão para vocês. Vocês são guardiões da palavra, lembra? Então, essa é uma missão para vocês, que é para vocês pegarem um papelzinho em casa e você escreve para o seu amigo, o seu melhor amigo, o amigo que você gosta muito. E você coloca assim, ó, amigo, você é muito importante para mim. Eu espero que você esteja no céu comigo. Ou você pode escrever, eu te amo, amigo. Aí você vai escolher o que você vai escrever a mais. Faz um desenho. Mas o importante é que você diga que ele é muito importante. Muito importante para você. E que você quer estar no céu com ele. Convida ele para vir para a igreja também. O Lucas já fez isso uma vez. Pode contar. Uma vez eu chamei os meus amigos, eles estavam passando por uma situação difícil, eles estavam trocando de casa, estavam tendo uns problemas familiares, mas aí eu chamei para eles irem para a igreja e eles gostaram muito. A gente pulou, dançou, escutou a palavra e depois do culto meu amigo veio, me abraçou e falou assim: nossa, Lucas, obrigado por me trazer, eu aprendi muito nesse culto. Tá vendo? Nós somos influência para os nossos amigos. E nós temos que ser boa influência para eles. Tudo o que Deus nos ensina, a gente pode ensinar para os outros também. Coisas boas, porque tudo que Deus faz é bom. Então, nós temos que estar sempre atentos, sempre querendo escutar mais, obedecer mais de Deus, falar com Ele, porque Ele sempre nos escuta. E nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos e deixou Ele triste, porque isso atrapalha a nossa comunhão. E Deus quer que nós tenhamos muita comunhão com Ele. Ele gosta muito quando a gente fala com Ele como amigo. Vocês viram que eu contei que eu pedi amigos de Jesus quando eu estava em outra escola e quando eu mudei de escola, Ele me deu? Vocês ouviram? Sim, então, tá vendo? Deus, Ele escuta as nossas orações, Ele entende quando a gente fala, Ele escuta sempre, Ele dá muita importância para o que a gente fala. E Ele fica muito feliz quando a gente fala com Ele. Então, que vocês sempre falem bastante com Jesus, conversem com Ele. Ai, Jesus, mas eu estou triste, mas aquele amigo falou mal de mim, mas aquele amigo fez isso comigo, ele roubou minha caneta. Aquele amigo fez isso comigo, ele falou que eu era feio, ele falou que eu era feia, aquela amiga falou que eu era feia. Peça que Jesus se revele para eles, igual a gente fez a oração. Jesus se revela para eles se arrependerem e eles poderem estar no céu com vocês um dia. Isso é a nossa maior felicidade. Vai ser a nossa maior felicidade, né? Estar com Jesus um dia no céu, e os nossos amigos, e o pessoal que a gente conhece. Então, quando a gente tem comunhão, igual Daniel e seus amigos, Deus nos abençoa muito. Ele abençoa quem está ao nosso redor, porque o rei Nabucodonosor foi muito abençoado por eles, por Daniel e seus amigos, que a gente vai continuar vendo a história deles nos próximos domingos. E Deus fica muito, muito, muito feliz com a gente, quando a gente faz a diferença. Somos resistência, como Daniel foi. Então, agora a tia. Então, agora, vamos falar de outra coisa também. Outro testemunho. Meus amigos, lembra aquele negócio que eu falei da prova? Quem tinha prova na escola? Eu tinha. Agora é bom que nós estamos de férias, agora não tem prova, né? Vai começar, as aulas vão começar de novo. Então,
os meus amigos, lembra que eu falei que eles pegavam a resposta antes da prova? Isso é muito feio, Deus não gosta. E aí, teve uma vez que tinha uma matéria muito difícil na escola. E não era todo mundo que passava nessa matéria, porque era muito difícil. Provas muito difíceis. E as minhas amigas, elas pegaram essas respostas da prova antes. E o professor não ficou sabendo, mas Deus sabia de tudo. E eu falei, não, isso está errado, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, eu vou ser diferente. Não vou fazer isso, e eu sei que Deus vai prover todo o conhecimento que eu preciso, para que eu consiga passar, tirar 10 na prova. Estudar, e eu estudei, me esforcei, pedi para Deus, e depois de um tempo, as notas saíram. Todas as minhas amigas foram mal na prova. Por quê? Porque elas pegaram as respostas antes e Deus viu. E eu tirei uma nota muito boa. Então, é assim como Daniel foi e os amigos dele. Obediência gera bênção. A obediência gera comunhão com Deus. Deus, ele viu o meu esforço, ele viu que eu não quis desobedecer a ele. Ele viu que eu fui atrás de estudar, de fazer o certo. E quando chegou na hora, ele me abençoou grandemente. E eu tive uma nota boa, minhas amigas não tiveram. Mas eu pedi para que Deus abençoasse a vida delas, para que elas vissem que aquilo era errado e que uma outra vez elas pudessem se esforçar realmente para Deus abençoar elas também. Então, a gente tem que ser exatamente como eu falei, influência. Oi, estou vindo aqui. Diga, suas experiências agora. Onde, assim, uma vez que vocês foram influência para os seus amigos dentro da escola? Influência boa. Então, eu sabia que elas tinham pegado a resposta da prova, foi essa a pergunta? Porque elas vieram me mostrar as respostas da prova. E eu olhei aquilo e falei, tá errado isso, não vou fazer isso. E Deus me abençoou. Então, agora é só você aqui, você. Ah, então, uma amiga dela não obedeceu à professora. E aí você viu que aquilo era errado, né? Você ficou triste? Então, mas você mostrou para ela que a gente tem que obedecer. Agora você aqui. Mais um menino, você que chamou, né? Pode falar. Todo mundo na sala bagunçando. Aí só eu tava quietinho. Olha, tá vendo? Ele foi uma influência para os amigos dele, mostrando que a gente tem que obedecer aos professores. Então, foi um amigo que ele colou também na prova. Olha que feio. Esse é o último menino que vai falar, tá bom, gente? Outra vez vocês falam. O meu amigo, um dia, ele colou na prova. Que coisa feia, mas você colou? Deixa ela falar aqui. Ela queria pegar meu... Olha, a menina queria pegar o estojo dela, tá vendo? Na escola, peraí, gente, não dá para todo mundo falar hoje, tá? Aí vai ser outro dia, vocês vão falar outro dia, sempre vai ter oportunidade. Então, Deus, a menina, ó, a outra menina queria pegar o estojo dela, vocês viram o que ela falou? Tá vendo como Deus fica triste com isso? Isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Essas coisas acontecem. A gente está aqui na escola, acontece. Aqui na igreja até pode acontecer, não é certo. Mas a gente tem que saber que Deus, ele fica triste com essas coisas. E a gente tem que sempre zelar, cuidar da nossa comunhão com Deus.
fazer com que ele esteja sempre no centro de todas as coisas na nossa vida. Então, a gente tem que deixar ele feliz. Então, gente, foi isso por hoje. Nós vamos continuar. No outro domingo, vocês vão continuar falando de Daniel. Daniel e seus amigos, que ainda tem muita história pela frente.